A gente segue com outras notícias. O Senado avançou com um projeto de lei que permite o uso de armas e de armadilhas contra invasores de terra. Essa medida foi aprovada pela Comissão de Segurança Pública da Casa e dá legitimidade ao uso de força letal para reagir a essas invasões, seja em domicílios próprios ou de terceiros, além do uso de armadilhas e artefatos similares, e também o uso de cães de guarda para proteger essas propriedades. O texto afirma ainda que o proprietário não responderá civil ou criminalmente por possíveis ferimentos ou mortes de invasores nesses casos. Segundo o relator, o senador Flávio Bolsonaro, a medida visa não só proteger o patrimônio, como também os moradores ou os ocupantes dessas terras. A proposta vai seguir agora para análise da Comissão de Constituição e Justiça do Senado, a CCJ. Você, Kriegner, projeto para liberar o uso de armas de fogo contra os invasores de terra. É importante esse projeto? Muito importante, Caniato. Eu acredito que é muito importante e, na verdade, mais um ponto aí para garantir o direito à propriedade privada no nosso país, que é um direito tão ameaçado, especialmente nesse setor rural. A realidade de quem conhece um pouco do interior do Brasil sabe que nós temos ausência da presença estatal ali na questão polícia, né? Nós temos ausência de forças policiais que dão conta ou que têm o aparato necessário para garantir a proteção das terras. Nós temos esse grande desafio. E eu não estou falando só nos lugares mais distantes, eu estou falando aqui no interior do estado de São Paulo, no interior do Paraná, cidades pequenas. Vamos lembrar, nós temos aí no nosso país 89% dos municípios do Brasil tem menos de 50 mil habitantes, ou seja, nosso território está dividido de uma forma bastante desigual, em que algumas cidades concentram muita gente e muitas cidades não concentram gente, né? Na verdade, tem pouquíssimas pessoas ali. Então, nós temos esse desafio. São cidades que têm 20 mil habitantes, 25 mil habitantes e contam com 2 viaturas da Polícia Militar, não tem orçamento para uma Guarda Civil Metropolitana ou para uma Polícia Municipal, uma Guarda Civil Municipal, ou seja, estão a ver navio e também não podem, pela legislação, portar armas, não podem ter armas ali para proteção do seu território, porque em caso de alguém ser atingido ou em caso de alguma coisa acontecer, essa pessoa vai estar prejudicada para o resto da vida. Então, esse projeto de lei, ele traz uma segurança maior. Armas no contexto rural não são ferramentas de ataque, são ferramentas sim de defesa e também de proteção ali do direito à propriedade privada, que da última vez que eu olhei ainda era um direito assegurado na Constituição brasileira. Rápida parada, voltaremos em 1 minuto e 20. Eu conto com você. Tem notícia, tem informação, debate. Daqui a pouco a gente volta. Até já. Estamos de volta com o programa Os Pingos nos Is, os assuntos mais importantes do dia, sempre contando com as análises dos nossos comentaristas. E eu quero chamar a atenção também para a enquete do dia. Nós retomamos a enquete para saber a sua opinião sobre os temas importantes, temas que a gente debate aqui na programação. Inclusive, o tema de hoje diz respeito a essa situação que envolve o Executivo, o Legislativo e também o Judiciário. Você acha que o STF deve intervir no embate nas decisões do Executivo e também do Legislativo? Sim ou não? Para 99,5% das pessoas entendem que não. O STF não deve interferir em todos os embates, em todos os assuntos do Executivo, da Presidência da República e do Legislativo. Já uma pequena fração, 0,6%, entendem que sim, é importante a participação do Judiciário. Vote em jovempan.com.br, nosso portal de notícias. Ainda dá tempo de você manifestar a sua opinião. Eu conto com você. Daqui a pouco eu trago a finalização dessa enquete. Vamos retomar o debate, as análises sobre o assunto que nós trouxemos há pouco. O Senado avançou com um projeto que pretende liberar o uso de armas de fogo contra invasores de terra. Esse texto também prevê a permissão do uso de armadilhas contra as ocupações de terra. Esse projeto foi aprovado na Comissão de Segurança Pública e agora será apreciado pela CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. Passar para o Roberto Mota também fazer as suas ponderações e observações em relação a esse projeto, Mota. A propriedade é um direito fundamental. A garantia da propriedade privada é um dos fundamentos do desenvolvimento econômico. Uma das coisas que mais espanta os brasileiros, me espantou a primeira vez que eu fui aos Estados Unidos,
é quando você vê que os americanos, as casas deles não têm muros. Imaginem só, você morar numa casa que não tem muro, não tem cerca alta, não fica num condomínio fechado, protegido por guardas armados. Porque nos Estados Unidos, quem está armado é o cidadão. Quem garante a segurança dos americanos, em primeiro lugar, é o respeito à lei. E, em segundo lugar, a pronta reação contra qualquer invasor. Você, Dávila, a gente tem tratado das questões que envolvem a necessidade de assegurar o direito à propriedade privada, né? E essa é uma discussão antiga. Fazendeiros, produtores têm muita dificuldade em garantir a segurança da propriedade, porque eu fico imaginando, alguém invade a propriedade dele por conta da baixa densidade demográfica, né? Muitas vezes, se ele diz que a 190 chamar a polícia, ela vai aparecer lá meia hora depois. Pode ser tarde, né, Dávila? É verdade, Canhato, mas aí é que você vê o que é o respeito à lei ou não. Olha, você pegar cidades na Europa, mesmo nos Estados Unidos, existe um monte de cidadezinha pequena, como bem Kriegner falou, mas ninguém invade propriedade, porque a pessoa tem medo de invadir uma propriedade e vai ser pega e vai ser punido. O problema não é o tamanho da extensão territorial no Brasil, o problema chama-se impunidade. Então, num país onde reina a impunidade, e o governo, este governo, é aliado de invasor de terra, Canhato, não resta outra alternativa a não ser armar os fazendeiros para defender a propriedade privada, que é garantido pela Constituição. Então, nesse país, onde há impunidade na justiça, governo aliado de invasor de terra, resta mesmo é se armar para defender a propriedade privada. É um retrocesso, é como se o Brasil vivesse a época do faroeste. No faroeste, era quem tinha arma que defendia as coisas, não era o poder da lei, como bem falou Mota no exemplo dos Estados Unidos. Não. Como ninguém mais teme a lei ou teme a justiça, o que acontece é que resta o cidadão se armar. Infelizmente, isso mostra o grau de impunidade na justiça e o grau de aliados que o governo tem entre movimentos que são invasores profissionais de propriedade privada. Pois é, esse é um aspecto muito importante dessa discussão. Acho que a gente tem ainda 30 segundos, Kriegner. Sei que é um tema super complexo, mas também talvez em algum momento a gente tenha que avançar com o debate sobre a possibilidade do porte ou a posse da arma de fogo para o cidadão comum. O que você pensa sobre isso em 35 segundos? Eu sou a favor, inclusive, que esse porte seja liberado e seja feito de uma maneira justa, né? Uma maneira digna, que aqueles que têm condições mentais consigam portar e que tenham aí a necessidade também possam portar. Agora, especialmente na área rural. É na área rural que nós temos uma maior vulnerabilidade. E não é só por uma questão de falência do Estado, isso tudo complica. Mas quando você está numa cidade muito grande, onde a base policial, talvez ali, ela está ali localizada no centro da cidade, vai demorar de 20 a 30 minutos para que aquela viatura, se houver uma viatura disponível, chegue na fazenda do seu Joaquim, que está sendo ali invadida ou que tem seus limites ameaçados. Então, o seu Joaquim precisa ter uma solução de defesa.